Olá pessoal, eu sou o Lambert da Lotoguia. Neste vídeo nós vamos estudar as propriedades dos sorteios. Vamos calcular probabilidades e compreender as proporções. Importante, os conceitos que veremos são válidos para todas as loterias do gênero, seja Loto Fácil, seja Mega Sena, seja Dia de Sorte, enfim, qualquer tipo de loteria que sorteia uma combinação, ok? Nas loterias se sorteiam bolinhas, que são de mesmo tamanho, mesmo formato geométrico, mesmo material e mesma textura de superfície. Portanto, não existe nenhum fator que possa diferenciar uma da outra. Considerando elementos de mesma natureza, a probabilidade de sorteio fica igual à proporção. Então, o que nós temos que calcular são as proporções, e isto não é difícil. Vamos ver um exemplo. Nesta figura, eu tenho uma quantidade de bolinhas repartida entre cores diferentes e quantidades diferentes. E nós temos que calcular quanto representa proporcionalmente cada cor, certo? Então, num primeiro passo, a gente separa as bolinhas por cores, né? E contamos quantas bolinhas de cada cor existem. E a contagem resultou assim: uma bolinha preta, 3 vermelhas, 4 amarelas, 7 verdes, 10 laranja e 25 azuis. Ok? E agora nós vamos calcular as proporções. Então, nós vamos para cá, né? Aqui nós temos agora a quantidade de cada bolinha e o total de 50. E nós temos várias maneiras de representar esta proporção, tá? A primeira delas é representar percentualmente. E esse cálculo é fácil. Nós dividimos a parcela pelo total e multiplicamos por 100. Então, para a bolinha preta, a proporção é 1 sobre 50 vezes 2, que dá 100. Para a bolinha vermelha é 3 sobre 50, que vai dar vezes 100, que vai dar 6. Ou seja, eu tenho 2% de bolinha preta, 6% de bolinhas vermelhas, 8% de bolinhas amarelas, 14% de bolinha verde e por aí vai. Certo? Então aqui nós temos a representação percentual. Agora, nós podemos representar em forma de fração. A proporção continua sendo a mesma. Então, para a bolinha preta, por exemplo, eu tenho 1 em 50. Para as vermelhas, 3 em 50. Para as amarelas, 4 em 50. E por aí vai. Tá? Veja que aqui nessas frações eu tenho o mesmo denominador. O denominador é igual para todas, né? Que é o valor de 50. E nós podemos representar a mesma proporção em termos de 1 em. Certo? E para isso nós fazemos o cálculo ao contrário agora. Nós dividimos o total pelo parcial. Então, para as bolinhas pretas nós temos 1 em 50. Para as vermelhas temos 1 em 16,6. Para as amarelas 1 em 12,5 e por aí vai. Veja que são 3 representações diferentes para as mesmas proporções. A única diferença é que uma vai em termos percentual, aqui temos sempre 1 sobre o total, e aqui nós temos a representação de 1 em. E a cada situação, nós podemos usar aquela que for mais conveniente, ok? Então eu encerro esse capítulo aqui. Muito bem, pessoal, nós vimos que proporção é igual a probabilidade.
para este tipo de sorteio, tá? Então vamos dar algum exemplo prático. Vamos aqui para a Mega Sena, tá? Então o pessoal diz que a gente não deve jogar assim com muitos valores na mesma coluna, ou não devemos fazer o joguinho assim, tudo amontoado, o jogo é melhor ser mais disperso aqui no volante, né? Mas a gente tem que saber as probabilidades, né? Para a gente saber qual é a melhor maneira, ou para a gente ter condições de escolher uma maneira para fazer a nossa dispersão aqui entre as colunas e linhas, né? Ou a dispersão aqui nesse espaço do volante, ok? Então vamos supor uma combinação como essa, ó, 3 valores na mesma coluna. Então eu chamo essa combinação de módulo 321. Vamos calcular também uma combinação como essa daqui, né? Uma coluna com 2 valores e as demais com 1 e 0. E um outro tipo de combinação que eu chamo de 111, que está marcado aqui, onde 6 colunas contêm um valor e as demais são vazias, ok? Vamos lá, vamos calcular. Muito bem. Para calcular a probabilidade, nós temos que calcular a proporção, ok? E proporção é igual a probabilidade, como nós já vimos, tá? Então, para o modo 211, nós precisamos contar quantas combinações existem e comparar com o total, ok? E, para fazer a contagem de 50 milhões de combinações, né? Separar uma por uma e tal, é impossível. Mas é possível calcular. E a fórmula do cálculo é esta. Combinação de 6, 2 a 2, vezes 6 elevado à quarta, vezes combinação de 9, 4 a 4, vezes combinação de 10, 1 a 1. E o resultado é 24.494.400, certo? E assim eu calculei para todos os modos, tá? Para o modo 111 e para o modo 311, que são os 3 que eu me propus a fazer, ok? Então, agora nós podemos calcular as proporções e daqui nós tiramos as probabilidades, ok? Então, calculando o percentual aqui para o primeiro módulo, este valor, 24 milhões, dividido por 50 milhões, vezes 100, o que vai dar 48,93. E, em termos de 1 em, nós dividimos o total pelo parcial, e chegamos ao valor de 2,04. 1 em 2,04. O que quer dizer? Uma combinação em cada duas, praticamente, pertencem a esse modo aqui. E aqui, uma combinação entre 5 pertencem a esse modo aqui. Ok? E da mesma forma eu calculei o outro. Ou seja, esses dados são dados de referência, certo? Agora, nós podemos comparar este com este. E nós vemos aqui, no modo 211, é 1 em 2. E aqui, entre essas bolinhas, a proporção é praticamente a mesma, 1 em 2. Aqui no modo 111, lá na Mega Sena, neste modo, a proporção é 1 em 5, o que equivale a apostar em uma dessas bolinhas laranjas aqui, onde a proporção também é 1 em 5. Do mesmo modo, o modo 311, a proporção é de 1 em 13,8, o que equivale a apostar em uma dessas bolinhas amarelas aqui, ó, onde a proporção é 1 em 12. É muito próximo, né? Então eu vou encerrar esse capítulo aqui e já já nós vamos caminhar um pouquinho mais. Muito bem. Agora nós vamos imaginar o sorteio de uma bolinha entre essas 50 aqui, ok? E nós vamos imaginar 1000 rodadas.
Ok? Nós já sabemos de antemão que os resultados aqui desses nossos sorteios vão obedecer estas proporções aqui, porque estas proporções são proporções naturais do jogo. Então é de se esperar que em 1000 rodadas, pelo menos em 500, deverá ocorrer uma bolinha azul. Por quê? Porque as bolinhas azuis representam a metade de todas. Então aqui no sorteio ela tem que obedecer. É claro que vai ter os desvios causados pelo aleatório, mas nós esperamos algo em torno de 490 a 510. Sempre vai haver algum desvio, tá? E é claro, esse desvio também não será constante, não será igual para todos. Ok? Um desviozinho aí de 1% cabe bem aqui. E nós sabemos também que as bolinhas amarelas vão sair em 1/5 dessas rodadas. Então nós podemos esperar aqui 200 bolinhas amarelas entre 1000 sorteios. O que nós não sabemos é como será disposto, como o sorteio vai dispor as bolinhas aqui. Por exemplo, a gente sabe que uma vez em cada 2 deve sair uma bolinha azul, mas isso não quer dizer que vai sair hoje sim, amanhã não, hoje sim, amanhã não, porque padrões em sorteios é proibido, significa previsibilidade. Então em loterias não existe previsibilidade, a distribuição aqui será caótica. Por exemplo, a bolinha laranja é 1 em 5, não quer dizer que vai sair uma bolinha laranja aqui, né? E depois de 5 sorteios exatamente, aqui no sorteio 7, sair outra bolinha laranja e assim por diante. A situação aqui será caótica, né? Será algo parecido com isto, tá? Ou seja, olha aqui uma bolinha azul, depois sai uma azul de novo, depois pula 2, depois sai 3 vezes seguidas, depois pula 2 vezes e por aí vai. As amarelas também, né? A distribuição aqui não segue a proporcionalidade. Por exemplo, a bolinha preta a gente sabe que vai sair 20 vezes, mas pode sair uma hoje e outra daqui 5 rodadas e depois sabe-se lá quando vai sair outra vez, né? Os resultados aqui dançam e nós temos que tentar acertar o passo dessa dança, ou seja, na hora de apostar aqui, nós temos que olhar na nossa lista aqui, para tentar adivinhar aí o que vai ocorrer. E nós não temos outra alternativa. Ou nós jogamos, ou não jogamos. E se vamos jogar, nós temos que tentar achar alguma maneira de maximizar o valor que nós vamos jogar e maximizar as nossas chances. Ok? E uma das bases é esta, as proporções. Ok? Então eu termino esse bloco aqui e já já a gente vai caminhar mais um pouco. Muito bem. Vamos fazer de conta que isto aqui é uma loteria e nós vamos apostar em uma dessas bolinhas, tá? E nós podemos fazer, no máximo, 3 apostas. E a questão é, qual seria a melhor maneira de apostar, considerando estas proporções aqui? Certo? Então vamos supor, se eu apostar na bolinha azul com 50%, fizer outra aposta na bolinha laranja e outra aposta na bolinha verde, então eu estou fechando 84% do jogo, certo? Então eu tenho 16% aberto e 84% fechados, tá? Então eu tenho 16% de chances de errar, com 3 apostas, ok? Então vamos tentar fazer de uma maneira diferente, para ver como seria. Ao invés de apostar nestes 3, eu aposto em 3 rodadas. Aposto em 3 rodadas no azul. Então eu tenho 50% de chance uma vez, 50% de chance outra vez e 50% de chance
mais uma vez. São 3 vezes de 50% de chance. Então, provavelmente eu vou acertar. Vamos olhar aqui na nossa lista de resultados anteriores simuladas aqui, né? A gente sabe que vai ser uma vez a cada 2 rodadas vai ter uma azul. A gente só não sabe quanto. Mas nós temos a probabilidade de ocorrer 3 vezes em seguida. Né? Como também temos a probabilidade de passar 2 vezes e não acertar. Né? E pode inclusive passar 3 vezes sem acertar. Então nós podemos fazer 0 pontos, não acertar em nenhuma das 3 rodadas, podemos acertar em uma, ou em 2, ou em 3. Ok? Nós podemos acertar conforme o dia que a gente começar. Nós podemos acertar 3, podemos acertar 2. Se começarmos nessa data aqui, por exemplo, só vamos acertar uma, porque depois virão outras. Então, me parece que fechar em 3 rodadas, né, com 3 apostas, a gente tem, na prática, 100% de chance de acertar, pelo menos uma. E temos chance de acertar 2 vezes e chances de acertar 3 vezes, né? Embora isto seja uma opção do jogador. Tá? Ao passo que, se nós jogarmos 3 vezes de uma vez só, nós fechamos 84%. Ou seja, nessa rodada, jogando 3 apostas de uma vez, nós ainda temos 16% de chance de errar. E jogando 3 apostas avulsas em seguida, nessa cor azul, onde nós temos 50% de chance de acertar, então é bem provável, mas muito provável que a gente acerte uma ou 2 vezes. Tá? Então, este é um tipo de aposta. Então, eu faço uma paradinha aqui. Muito bem, vamos fazer uma outra análise agora. Vamos supor que eu tenha numerado essas bolinhas aqui, tá? Então, elas aqui estão numeradas e eu fiz até um volantezinho aqui para elas, tá? Então, a gente tem aqui uma bolinha preta, 3 vermelhas, enfim, nas mesmas quantidades que estão aqui, ok? E agora, nós vamos considerar o número da bolinha, além do grupo, certo? Então, se eu acertar o grupo, vamos supor aqui o grupo azul, a minha chance é de 1 em 2, ok? Em contrapartida, eu tenho que acertar agora aqui 1 em 25. Então, vamos marcar aqui. Agora, para acertar os números, minha chance é de 1 em 25. Veja, tenho grande chance de acertar a cor, em contrapartida uma pequena chance de acertar o número. E, multiplicando essas 2 frações, tem o mesmo numerador, então nós mantemos o numerador e multiplicamos o denominador, e nossa chance final, né, vai ser de 2 vezes 25, que é igual a 50. Ao final da história, a nossa chance de acertar uma bolinha é de 1 em 50. Matematicamente a chance é essa, porque eu tenho 50 bolinhas e vou apostar em uma, ok? Agora vamos supor apostar nas bolinhas vermelhas, né? Então minha chance de acertar na bolinha vermelha é de 1 em 16,66, né? Então essa é a chance de acertar o grupo. Para acertar o grupo a chance é pequena, mas em contrapartida, acertando o grupo, minha chance passa a ser de 1 em 3, porque eu tenho 3 bolinhas, né, no grupo vermelho. Então, multiplicando as frações, vai dar igual a esse vezes esse. Ok? Vai acabar em 1 em 50 novamente. Certo? Então, isso aqui é uma opção que o jogador faz. Acertar o grupo do vermelho é muito mais difícil, mas em contrapartida, acertar o número depois está bem mais molinho, né? Mas ao final a chance é de 1 em 50, que é a mesma chance de acertar a bolinha preta aqui, né? Também tem 1 em 50, ok?
Então eu vou fazer uma pausazinha aqui e nós vamos ver, vamos comparar isso aqui com os fechamentos tradicionais que são publicados normalmente. Vamos lá. A gente sempre vê propagandas, né, e vê muitas divulgações sobre o tal de fechamento. Então vamos supor aqui um fechamento da Mega Sena com 25 dezenas, tá? O normal é jogar com 6, né? Então a gente fica animado, fala, nossa, jogar com 25 dezenas, oh, já ganhei, né? Mas, para esse tipo de jogo tem uma condição, que é a condição C6 em 25. O que quer dizer? Quer dizer que se os 6 números que serão sorteados estiverem entre os 25, então nós teremos uma chance bem maior do que a normal. Então vamos calcular isso aqui, tá? Não estou querendo dizer que isso aqui é um jogo ruim. Nada a ver. O que nós precisamos é ter os pés no chão e saber calcular, tá? Então nós vamos calcular. Com 25 dezenas, quantas combinações eu faço? Então, combinação de 25, 6 a 6, que vai resultar em 177.100 combinações, tá? Este é o conteúdo do meu grupo. Agora eu preciso saber quantos grupos tem, né? Então eu divido 50.063.860, que é combinação de 60, 6 a 6, divido isso aqui por 177.100. E com isso a gente determina o grupo. Ou seja, existem 283 grupos proporcionais a este ou do mesmo tamanho deste, tá? Então eu fiz aqui uma indicação, uma representação. Isto é igual a gente ter uma bolinha preta entre 283. Tá? Então a minha probabilidade de acertar o grupo é de 1 em 283. Certo? Isso traduzido em termos percentuais me resulta em 0,35%. Ou seja, eu tenho 0,35% de os 6 números estarem entre os 25. Certo? Então, minha chance de acertar o grupo é de 0,35%. Agora, depois que eu acertar o grupo, então a minha chance será de 1 em 177.100. Então, fazendo as contas, 1 em 283 para acertar o grupo, vezes 1 em 177.100 para acertar a combinação, resulta no final 1 em 50.063.860. Então essa proporção sempre vai ser obedecida. Por exemplo, se eu quiser jogar com 20 dezenas, né, minha chance será grande, né, de 1 em 38.760. Porém, a probabilidade de acertar o grupo, ó, 1 em 1.292. Né? E 1 em 1.292, vamos ver quanto dá, igual a 1 sobre 1.292 vezes 100, uma chance de 0,077. Então, sempre segue uma proporcionalidade. Né? Quanto mais dezenas eu coloco aqui em cima, menos grupos eu tenho. Porém, para acertar a combinação, minhas chances serão menores. Vamos voltar aqui para o 25, né? Olha lá. Agora aqui minha chance de acertar o grupo é de 1 em 283. Ok? Então, eu não vou fazer 177 mil jogos. Então essa parte não será fechada. Ok? Não tenho como fechar. Vou fazer aqui no máximo 100 jogos, 200 jogos. Se tratar de um bolão, né? Então esse lado eu não fecho as combinações, e também não posso fechar o grupo, né? Com 283 jogos, né, eu fecharia o grupo se eu conseguisse colocar um jogo dentro de cada um dos 283,
Então eu fecharia o grupo, então estaria certo e seguro que qualquer combinação que viesse cairia dentro do meu grupo e jogaria com a chance de 1 em 177 mil. Porém, eu não tenho como fechar aqui. Por quê? Porque eu não sei o conteúdo de cada grupo desses. Não sei quais as combinações que estão aqui dentro. Não sei como fazer uma combinação para esse grupo, nem para esse, nem para esse, nem para esse. Eu só sei fazer para esse aqui no qual eu estou apostando. Porque aqui dentro eu sei que estão todas as combinações feitas com os 25 números, né, que eu joguei, que eu escolhi. Tá? Então esse tipo de jogo não pode ser chamado de fechamento, porque nós não fechamos nem as combinações dentro do grupo e não fechamos nem o grupo, ok? Mas isso não quer dizer que seja um jogo ruim. Se eu conseguir acertar essa condição aqui, de colocar os 6 que serão sorteados dentro dos 25, aí eu tenho grandes chances, ok? Então eu encerro esse capítulo. Muito bem, vamos estudar agora uma das propriedades dos sorteios. E, como a gente tem que dar nome aos bois, então eu chamei essa propriedade de veteranas e aspirantes, ok? O teste é este. Nós temos 10 bolinhas para sortear, uma por vez, ok? Então o ciclo é 10 rodadas, ou seja, eu preciso de, no mínimo, 10 rodadas para que todas as bolinhas tenham a oportunidade de ser sorteadas, tá? Então, vamos supor, na primeira rodada sai uma bolinha e eu marco aqui, ó. Uma bolinha já é veterana, já foi para o sorteio uma vez. E eu tenho 9 que são aspirantes, que ainda não frequentaram o sorteio, tá? Então, se eu for apostar na segunda rodada, eu já sei que tem 10% de probabilidade, né? Que 1 em 10 é 10%. Então, existe 10% de probabilidade de retornar uma veterana. Então, eu vou seguir a lei da maior probabilidade. E vamos apostar, então, em uma outra aspirante aqui. Então, vamos supor que na segunda rodada, uma das bolinhas aspirantes sai e se converte em veterana. Então, agora eu tenho 20% de probabilidade de retornar uma veterana. E, seguindo pela lei da maior probabilidade, no terceiro sorteio sai outra aspirante e retorna como veterana. No quarto sorteio, as aspirantes ainda estão em maior número, então sai mais uma e se torna veterana, né? No quinto sorteio, as aspirantes ainda estão em maior quantidade, então sai uma aspirante que se converte em veterana, ok? Agora, no sexto sorteio, já estamos meio a meio, né? Já temos 5 veteranas contra 5 aspirantes. Tá? E agora pode acontecer qualquer coisa. Então vamos supor que saia mais uma aspirante que se converte em veterana. Agora, a partir desse ponto, nós temos 6 veteranas contra 5 aspirantes. E, seguindo a lei que a gente já vinha obedecendo anteriormente, né, de sair aquilo que tem mais, então a partir de agora só sai veterana. Certo? Nos 4 próximos sorteios só sai veterana. Então nós teremos 4 aspirantes que não vão completar o ciclo. Essa é praticamente uma regra dos sorteios. Ok? Então, nós vemos que a maior tendência é 4 elementos não completar o ciclo. Então daqui nós tiramos que 4 elementos não completam o ciclo, ou seja, 40%. E nós adotamos aqui um valor de referência, que diz, em um ciclo, 30 a 40% dos elementos não são sorteados. Essas duas são as maiores tendências, né? Com ênfase para o 40%. Ok?
E no próximo bloco nós vamos ver uma aplicação desta regra. Muito bem, pessoal, vamos ver então uma aplicação para a regra dos veteranos e aspirantes, tá? Vamos ver aqui o exemplo das duplas. Então, para saber sobre as duplas, nós fazemos o seguinte. Primeira coisa, contar quantas duplas existem. Então, combinação de 60 2 a 2 são 1.770 duplas, tá? Quantas duplas nós sorteamos? Combinação de 6 2 a 2, que dá 15, certo? E agora, para calcular o ciclo, como a gente já viu, divide-se a quantidade total pelo parcial. Então, 1.770 dividido por 15 vai dar 118. 118 é o ciclo da dupla. Ou seja, estima-se que uma dupla deve sair uma vez a cada 118 rodadas. Ok? E agora a gente calcula 10% das rodadas, que vai dar 11,8, arredondando vai dar 12. Então, naquela escala do veterano e aspirante, né, quando a gente chegar na 12ª rodada, 10% das duplas já saíram. Então, a gente pode apostar nas outras, com segurança de 90%, porque dificilmente em 12 rodadas vai retornar uma dupla que já aconteceu. Ok? Esta é uma maior tendência. É claro que uma dupla pode retornar de um jogo para outro, mas é raro. Ok? E da mesma maneira a gente pode calcular para os ternos também. Quer ver? Vamos calcular aqui quantos ternos existem. É igual combin 60 3 a 3, essa é a quantidade. No sorteio a gente sorteia a combinação de 6 3 a 3, que deve dar 20, né? Dividindo então o 34.220 ternos por 20 rodadas, por 20 ternos jogados a cada vez, ó, o ciclo dá 1.711 e 10% do ciclo seria 171. Então aqui nessa escala aqui, ó, quando chegasse no número 172, eliminaria todos os ternos que já ocorreram nas últimas 171 rodadas, né? Ok? Então eu faço uma pausa e nós vamos ver um exemplo prático sobre isso. Muito bem, pessoal. Agora eu vou dar um exemplo, né? E eu vou usar um aplicativo aqui para me ajudar, porque eu não tenho de memória quais foram as duplas que saíram nas últimas 11 rodadas e muito menos quais os ternos que saíram nas últimas 171 rodadas, né? E cada rodada sai 20. Então a gente vem aqui, ó, em configurações, e aqui neste setor, ó, em duplas aqui eu coloco 12 rodadas. E no terno eu coloco 170. E damos um ok aqui para todo mundo. E para a quadra aqui também já vai 400 rodadas, ok? Então vamos lá. Agora é só fazer um joguinho aqui. Como por exemplo, se eu jogar 3-14, olha aqui, o aplicativo já me avisa. Ó, esse terno, essa dupla 3-14 já ocorreu. Ok? Então, por exemplo, se eu jogar agora o 24, olha aqui, ó, já me aponta 3 duplas. Muito bem, eu estou jogando 20 duplas. Ou melhor, estou jogando 15 duplas aqui, né? Quando eu completar o jogo. E eu não vou esperar que as 15 duplas obedeçam à regra do jogo, né? Afinal, o jogo é aleatório. O que não vai acontecer, dificilmente vai acontecer, é uma situação como essa, olha aqui, ó. Já temos aqui 6 duplas que já ocorreram nas últimas rodadas. E também já temos aqui 4 ternos. Então, nós podemos aqui tolerar 15%, 3 duplas a gente tolera, né? O que não pode acontecer, que é dificílimo de ocorrer, uma situação como essa. Olha aqui, né? 10 duplas repetidos, né? 10 ternos repetidos, e aqui quadras repetidas, então, ó, quantas tem?
né? Aqui nessa seção de quadras aqui não pode repetir, às vezes nenhuma. Então isto é uma avaliação que o jogador faz. Isto não é uma garantia de que eu vou ganhar o jogo. Isso aqui garante 100% que o jogo é feito de acordo com aquilo que eu quero. Por exemplo, aqui nessa dupla, ó, 3, 24, vamos supor eu tiro um dos dois, vamos colocar o 5 aqui. Continua bastante, ó, 12, 38, vamos tirar o 38 daqui. Pronto, ó, vamos fazer um joguinho, completar aqui. Pronto, completamos 6 joguinhos. E agora, este jogo vai ganhar? Não sei. A probabilidade continua sendo de 1 em 50 milhões. O que eu sei é que esse jogo está do jeito que eu quero. Por enquanto, né, em termos de duplas, termos e quadras, esse jogo está do jeito que eu quero. Ok? Então o aplicativo serve para isso. Vejam que eu não me preocupei com dezenas. Não fui atrás de ver qual dezena que sai mais, essas coisas, porque as dezenas são todas iguais. 5 e 24 são duas bolinhas e qualquer uma das duas pode sair, qualquer uma dessas 60 pode sair. Agora a dupla e terno já é mais difícil. Então, o controle por esse sistema aqui, eu acho razoável. E exato até o ponto onde o aplicativo faz aquilo que eu quero. Ok? Então eu faço uma pausa aqui. Muito bem, pessoal. Vamos ver aqui mais um exemplo sobre as veteranas e aspirantes aqui, tá? Então, a gente vai calcular o ciclo dos números e o resultado será 10 rodadas, tá? De onde vêm essas 10 rodadas? É que na Mega Sena nós sorteamos 6 números entre 60. Então, dividindo 60 por 6, o ciclo é 10. 10 rodadas é suficiente para que saiam todos os números, né? As 60 dezenas têm espaço para sair em 10 rodadas. Mas nós temos esse problema aqui, ó, que diz, em um ciclo de 30 a 40% dos elementos não são sorteados, né? Mas como há uma alternância, né? Ou seja, ao final, em 100 rodadas, espera-se que uma dezena saia 10 vezes. Mas não vai obedecer religiosamente por causa dessa questão aqui, ó, né? Que um ciclo de 30 a 40% não são sorteados, tá? Então, já eu vou mostrar um exemplo prático. Muito bem, pessoal, vamos lá. Aqui, a partir do aplicativo, eu vou clicar aqui nessa página, escolher números. Muito bem. Aqui nessa página, eu tenho aqui a pesquisa das últimas 10 rodadas e aqui me mostram todas as dezenas que saíram nas últimas 10 rodadas, tá? E aqui, nesta área aqui, eu tenho a contagem. Como, por exemplo, a dezena 1 não saiu, está marcado 0 em verdinho aqui, né? 1, a 6, a 9, 16, 28, enfim, todas as verdinhas aqui. Fazendo a contagem neste resumo aqui, ó, nós vemos o que? 31% das 60 dezenas não compareceram nas últimas 10 rodadas, ou não compareceram no ciclo. E está bem dentro daquilo que nós calculamos, né? Que era algo em torno de 30% a 40% dos elementos não completam a rodada. E por aqui a gente está vendo que o sorteio obedece essas proporções. Ok? Se a gente for contar nas últimas de 11 a 20, por exemplo, contando de trás para frente, olha aqui, de novo teremos a mesma coisa, ó, entre 30 e 40, aqui no caso 33%. Olhando nas de 21 a 30, de trás para frente, de novo, ó, 33%. A próxima, 36%. Sempre entre 30 a 40%. Ok? Então deixa eu colocar aqui de novo onde estava. Então, muito bem. A gente já viu que a regra das veteranas e aspirantes realmente se aplicam. Agora, se eu for jogar, né, eu pergunto, onde estará a quadra?
entre as 41 veteranas ou entre as 19 aspirantes? Provavelmente vai estar aqui, ó, quadro aqui em cena, maior probabilidade muito grande é de estar entre essas 40 aqui, ó, ou entre 68% das 60, certo? O que vai ser difícil acontecer é ter uma quadra ou quina ou cena entre as aspirantes, certo? Então isso aqui vai me dar uma orientação para eu fazer o meu jogo, ok? E mais antes a gente pode fazer uma pesquisa, ó. Vamos vir aqui, pesquisa sobre número. Aqui nessa página eu tenho o histórico da Mega Sena aqui dos últimos 100 sorteios, né? E aqui a gente vê perfeitamente, ó. A maior probabilidade aqui é a quadra estar entre as veteranas, quadra e quina. Tem terno também? Tem, ok? Mas para não ficar contando aqui, a gente tem aqui um resumo, né? Então esse resumo aqui mostra, ó, em 29% das rodadas saem 3 veteranas, em 34 saem 4 veteranas, em 27 saem 5 e em 4 saem 6. Então, digamos que 65% das rodadas contém ou 4 ou 5 ou 6 veteranas entre as sorteadas. E o mais difícil de ocorrer é as 6 sorteadas estar dentro das veteranas, dentro da... Ou melhor, desculpa aqui, é difícil ter 2 veteranas. O normal é ter 3, 4, 5 ou 6. Então, 2 veteranas, olha, saiu em 6%. Uma veterana, 0%. E 0 veteranas não aconteceu também. Certo? Quando está aqui 0 veteranas, significa que a cena estava entre as aspirantes, entre aquelas 19. Certo? Então, entre as aspirantes é muito difícil a gente ter uma quantidade grande. Certo? Então, vamos voltar aqui onde a gente estava. Vamos confirmar os números e sair. E agora aqui nós vamos fazer o joguinho. Certo? Aqueles que estiverem em vermelho são aspirantes. Por exemplo, se eu fizer um joguinho assim, com todas as aspirantes, ó, a gente acabou de ver. É um jogo que é difícil de acontecer. Certo? Então aqui a gente pode fazer um balanço. Então eu vou tirar essa aspirante aqui, colocar uma veterana, e aqui já está marcado, ó. O número 2 saiu uma vez nas últimas 10 rodadas. E assim eu tiro as aspirantes e troco por veteranas aqui, ó. Por exemplo, nesse jogo eu tenho 4 veteranas e 2 aspirantezinhas aqui, ó, o 6 e o 9, ó. 6 e 9 estão vermelhinhos. E aqui eu tenho uma outra informação. A dezena 37 saiu 4 vezes em 10 rodadas. Será que ela vai sair 5 vezes em 10 rodadas? Aqui eu avalio e acho que provavelmente não. Então eu tiro esse 37 e troco por outra. Aliás, piorou aqui, porque essa daqui saiu 5 vezes, ó. Ponto fora da curva. Vamos colocar outra dezena aqui no lugar. Pronto. É um joguinho que contém 4 veteranas e 2 aspirantes. Vou ganhar com esse jogo? Não sei. Mas eu sei que se eu jogar só aspirante, eu estou perdido. Se eu jogar 3 aspirantes, ou 4, ou 5, ou 6 aspirantes, pode contar como jogo perdido. E esse aqui não pode contar como jogo ganho. Né? E eu tenho também aqui outros parâmetros, como por exemplo, esse jogo tem 5 pares contra 1 ímpar. Então, vamos jogar mais um ímpar aqui. Ok? E aqui eu tenho aqui, ó, 4 veteranas. E aqui eu tenho uma condição boa entre duplas, tenho uma condição boa entre os ternos. Ok? Então, este jogo eu posso garantir que vou ganhar? Não. Não posso. Simplesmente esse jogo está dentro daquilo que eu quero, daquilo que eu aprovo. Ok? E obedecendo, claro, algumas regras, né? Então eu faço uma pausa aqui.
Muito bem, pessoal. De tudo que nós vimos até agora, o que interessa é calcular probabilidades. E nós vimos que proporção é o mesmo que probabilidade. E tudo que nós temos que fazer é contar ou calcular quantidades, para depois relacionar essas quantidades em termos de proporção. Em outras palavras, contar ou calcular quantidades, ok? O resto são as opções de jogo e o jogador escolhe o que ele quer jogar e como ele quer jogar, né? E nós vimos também a questão aqui das veteranas e aspirantes, né? E os ciclos, ok? E uma das técnicas de jogo, ou uma das opções de jogos, é criar grupos de combinações, certo? E nós já vimos, por exemplo, criar um grupo de combinações com as dezenas 20 que eu escolhi. Escolho lá 20 dezenas ou 30 dezenas e crio um grupo. E agora eu vou dar um exemplo de como criar um grupo com base no IDC, ok? Então vamos lá. O grupo será composto por aquelas combinações que contenham um número terminado em 2, ou um número na coluna 2, um número terminado em 4, aqui na coluna 4, um terminado em 5, 2 terminados em 8 e um terminado em 9. Esse aqui vai ser um grupo de combinações que eu vou separar, ou que eu vou criar agora, tá? Vamos lá. Na coluna 2, nós temos 6 dezenas, né? 2, 12, 22 e por aí vai. Na coluna 4, nós temos 6 dezenas. Na coluna 5, nós temos 6 dezenas, ou 6 variáveis, né? Na coluna 8 aqui, nós temos uma dupla. Então, são combinação de 6, 2 a 2. Nós temos 15 variáveis aqui, né? Nós podemos ter a dupla 8, 18, 8, 28, 8, 38 e por aí vai. São 15 variáveis. E na coluna 9, temos 6 variáveis. Então, multiplicando esses valores, nós vamos chegar à quantidade de 19.440. Ou seja, um grupo de 19.440 combinações que pertencem a este modo de distribuição aqui. E agora nós vamos ter que identificar esse grupo. E a melhor maneira de fazer isso é através de um código. E esse código já está aqui na nossa mão, ó. Um código com 10 dígitos, 0101100210. Este código aqui é um código que eu chamo de IDC, que é ID de distribuição entre colunas. Então, este código identifica um grupo de 19.440 combinações. E eu sei quem são elas. Dá até para construir. Ok? E agora a gente pode calcular o ciclo deste grupo aqui, ok? Então a gente divide 50.063.860 por 19.440 e o ciclo será 1 em 2.575 rodadas, ok? Então estima-se que uma combinação deste tipo aqui ocorre uma vez a cada 2.575 rodadas. E, se a gente for obedecer a condição aqui das veteranas e aspirantes, nós podemos estabelecer uma faixa de 260 rodadas para este tipo de combinação. Ok? Então, vou fazer uma pausa e nós vamos ver como se pratica isso. Muito bem, pessoal. Nós separamos um grupo em relação a este código de IDC aqui, ok? E vimos que a taxa de frequência é de 1 em 2.575, tá? Então, nós vamos estabelecer uma faixa para este código aqui. Então, a gente vem aqui em configurações e aqui nessa parte aqui, IDC, eu marquei o valor de 400. Eu marquei 400, deveria ser algo em torno de 250,
mas porque existem outros IDCs também, e isso eu explico em outra oportunidade, tá? Então, esta faixa aqui de 400 significa que eu não quero jogar em nenhuma combinação que forme um IDC que já tenha ocorrido nas últimas 400 rodadas. E dou um OK aqui. E agora eu volto para o painel e começo a construção do meu jogo. Seja o exemplo, se eu jogar 6, 14, 18, 27, 33 e 54, ele me forma um IDC aqui. Agora, eu não sei se devo jogar nele ou não, mas o que eu sei é que este IDC já ocorreu nas últimas 400 rodadas, ok? Então ele está fora daquilo que eu quero. Então eu mudo aqui alguma coisa de coluna e formo um novo IDC. Se esse daqui não ocorreu nas últimas 400 rodadas, para mim está de bom tamanho, certo? Porque eu não adivinho, eu só sei que neste aqui eu não quero jogar. E agora eu obedeço também a questão das duplas aqui. E agora eu vou só mudando de coluna, de linha, até fazer, por exemplo, uma combinação que não mude o IDC e que me obedeça a outros parâmetros aqui. Ok? Qualquer modificação que eu fizer não muda o IDC, desde que eu mude o número de linha. Certo? E assim eu vou construindo meus jogos, obedecendo a parâmetros, ok? Então, pessoal, eu paro o meu vídeo por aqui. Já vimos bastante coisa, tá? E eu desejo a vocês uma boa sorte. E quem gostou desse aplicativo e quiser obter uma cópia, é só entrar em contato com lotoguia.lambert@gmail.com, ok? E peço a vocês também que compartilhem. Quem se interessa por loteria, pela matemática das loterias, né? Aqui tem um bom material. E lembrando que tudo isso que nós vimos de proporções e tal, serve para todas as loterias. Eu dei exemplo aqui para a Mega Sena, mas para as outras loterias o tipo de cálculo é o mesmo, ok? Então, pessoal, boa sorte a todos.